Cadê o pessoal que foi para a África? Não voltou ainda não? Eita glória! Pois bem, irmãos, depois de 2 semanas aí passadas, em que estivemos de folga, todos nós retornamos hoje para o nosso 9º módulo, que já está na mão aí dos irmãos, que já chegaram e apanharam, o qual é o assunto família cristã. 9º módulo, também conhecido como penúltimo, estamos na reta final, graças a Deus, terminando depois com o último módulo, que será introdução a missões. E no módulo de missões, eu vou fazer as aulas aqui com a roupa da África, viu? As aulas de missões eu vou vir. Aí quem já está comprando as capulanas já aproveita para vir também. Pois bem, aos que estão nos acompanhando agora, online, à distância, ao vivo, Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos, a paz do Senhor. Estamos dando início à nossa aula do livro 9, como dissemos aí, família cristã. Vamos nos colocar sobre os pés, orar e dar início à nossa aula desta noite. Querido Deus, eterno Pai, te damos graças na noite deste dia, por mais uma vez, Senhor, nos conceder a bênção, privilégio, a oportunidade de nos reunir em Tua casa, em Tua presença, para estudar a Tua palavra. Agradecidos pelas semanas que passaram, que estivemos ausentes, sem aula, trabalhos missionários, descanso para os irmãos, mas aqui estamos de volta para dar sequência aos nossos estudos e desta forma aprender e nos aprofundar mais no conhecimento da Tua palavra. Ser com todos que estão aqui presentes, os alunos à distância, quer de perto, quer de longe, que todos sejamos abençoados e edificados por mais esta aula. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, você que já está aí com o material, na página 5 nós temos aí o sumário dos assuntos que veremos de hoje pelas próximas semanas. O assunto geral é a família cristã. E os 8 capítulos deste módulo, além da introdução, nós vamos tratar dos seguintes assuntos. No primeiro capítulo, a família no plano divino. No segundo capítulo, nós falaremos da queda da humanidade, naturalmente, e as suas consequências para a família. A queda do homem afetou toda a raça humana, mas no primeiro momento, o casal, a família que ali estava, foram afetados pelo pecado. Capítulo 3, nós vamos falar sobre a constituição familiar ao longo dos séculos. No capítulo 4, trataremos da família no Novo Testamento. Só um adendo, a gente deve falar hoje ainda, se o tempo permitir, desse capítulo 3, que é a constituição familiar ao longo dos séculos, para que não haja margem aqui, para que se compreenda que há diferentes modelos de família de acordo com a vontade soberana de Deus e, consequentemente, com a revelação bíblica. Não é o caso. Nós vamos ver, a Bíblia faz registro de alguns modelos familiares que existiam, mas não necessariamente que estavam de acordo com a vontade perfeita e soberana de Deus. Nós vamos analisá-los e entender que cada qual ao seu tempo tiveram a permissão de Deus, dado algumas circunstâncias atípicas, mas sempre frisando qual é o modelo padrão estabelecido por Deus e que estão exarados nas Sagradas Escrituras. Mas nós vamos ver alguns modelos e até as consequências desses modelos fora do padrão divino, quanto prejuízo trouxe para os seus integrantes daquela construção familiar fora do padrão estabelecido por Deus. Voltando aí ao capítulo 4, então, o assunto será a família no Novo Testamento. Capítulo 5, o casamento de acordo com a Bíblia. No capítulo 6, trataremos das bases do casamento cristão. No 7, a família e a igreja, esta relação que há entre a família e a igreja. A igreja ela é formada por famílias, então a base
das igrejas é a família. E a gente vai ver essa relação aí. E, finalmente, um olhar sobre a família do ministro da igreja, né? Uma lupa sempre maior é colocada sobre a família do líder, do pastor, do dirigente, enfim. E nós vamos ver, então, no capítulo derradeiro deste nosso material. Página 6, então, vamos aí falar da introdução. Como temos dito, a Bíblia, ela é um livro que trata de tantos assuntos teológicos e também assuntos que lidam com a vida cotidiana da sociedade. A Bíblia não se furta a tratar das questões para além das teológicas. Ela entra também em algumas questões sociais, e principalmente no que tange a família, que é a primeira instituição estabelecida por Deus. Sim, Deus estabeleceu a família, até mesmo antes da igreja, até mesmo antes dos governos, do Estado. A família, ela é conhecida como a célula máter, a célula mãe da sociedade. Sem famílias não há sociedade. E podemos dizer o mesmo da igreja. Sem famílias também não haveria igreja. E, por óbvio, partindo deste princípio estabelecido, se o inimigo das nossas almas deseja atingir a igreja, obviamente que ele vai atacar as famílias, porque a família é a base da igreja. Então, atingindo as famílias, ele acaba por atingir também as igrejas. Não precisa aqui gastar muito tempo, muita saliva, né, por assim dizer, precisar usar muito material, para que nós concluamos, sem dificuldade, que um dos principais alvos do maligno, desde sempre, em especial na atualidade, tem sido as famílias. Ele tem atacado de forma violenta, veemente as famílias, independente de ser uma família cristã ou não. Olha que interessante, a gente falou aqui que as igrejas são formadas por famílias, e quando o inimigo vai atacar, ele não se preocupa em atacar exclusivamente as famílias que pertençam à igreja, ou as famílias que façam parte de alguma igreja. Não, quando se trata de atacar família, independe se é da igreja, se não é da igreja, se é dessa ou daquela matiz espiritual, se é desse ou daquele segmento religioso, o inimigo tem ódio das famílias, por ser também, tal qual a igreja, uma instituição divina. Nós podemos ser, vamos dizer, de uma forma muito prática, muito pontual, nós podemos dizer que tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus realiza, tudo que Ele estabelece, o inimigo tem como alvo para tentar desfazer, destruir, atacar. Deus criou o homem, ele ataca o homem. Deus criou a família, ele ataca a família. Deus cria a igreja, ele ataca a igreja. Algo que Deus fez, naturalmente torna-se um alvo de ataque do inimigo. E se é alvo do ataque do inimigo, nós precisamos proteger, guardar, zelar, porque é algo precioso para Deus. O inimigo não atacaria qualquer coisa que não tivesse um valor para Deus. Se tem um valor para Deus, deve ter para nós, e nós precisamos, então, cuidar da melhor maneira. E aqui nós vamos aprender um pouco mais do que já sabemos sobre a família, não é? E comecei, portanto, dizendo que a Bíblia não se furta a tratar desses assuntos, e a gente já chega aí nas primeiras páginas da Bíblia e nós vamos ver a questão da família. No capítulo 1 do Gênesis, a apresentação da criação de todas as coisas, e já no capítulo 2 nós temos a criação da família. Está aí no capítulo 2, versículo 24, o nosso texto áureo. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Isso aqui é um estabelecimento divino. Deus estabeleceu, isto é princípio divino. O varão, ele deixa a casa dos pais, se une a uma mulher, e a partir de então ambos tornam-se uma única carne. Essa unidade
mística, porque é espiritual, além da física, ela também é espiritual. Mais uma vez destacamos, foi estabelecido por Deus. Vamos lá adiante aí. A única configuração familiar reconhecida por Deus é a que é formada de pai, mãe e filhos. Repito uma vez mais, a única configuração familiar reconhecida por quem, irmãos? Por Deus. É a que é formada de pai, mãe e filhos. Pode haver legisladores desta nação ou de qualquer outra, das mais de 193 nações existentes no mundo, pode haver legisladores que criem leis, dizendo em seus códigos legislativos que a família pode ser assim, assim, assim ou assada. Pode haver juízes, pode haver, que já está para além dos legisladores, mas são aqueles que julgam, podem até ultrapassar o seu limite de atuação, atropelando as casas legislativas e através de decretos, através da sua caneta, quer seja nesta nação ou em qualquer outra, repito, das mais de 93 que compõem a Organização das Nações Unidas, e dizer que família pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, enfim. Os homens podem criar os seus modelos aceitáveis de família, o problema é deles. Mas quando nós falamos do modelo que Deus estabeleceu e que Ele reconhece, o modelo é esse que na Bíblia está revelado: pai, mãe e filhos. E aqui não se trata do que um acha, o que o outro deixa de achar, da opinião desse ou daquele, se é preconceito, se não é. Nós estamos simplesmente dizendo o que a Bíblia diz. E a Bíblia revela a vontade clara, objetiva de Deus, e é esta aqui. A formação reconhecida por Ele é pai, mãe e filhos. No princípio da criação, Deus concluiu que não seria bom ao homem viver na solidão e criou a mulher para viver a experiência humana ao seu lado. Mais um parêntese aqui. Eu me lembro de ter falado com vocês, não me recordo agora exatamente em qual disciplina, talvez tenha sido lá no 3º módulo, quando estudamos as dispensações bíblicas, que a gente começou a tratar aí dos primeiros capítulos da Bíblia, saindo da dispensação da inocência para a consciência, e na ocasião eu falei exatamente sobre o tempo, ou o intervalo de tempo, entre a criação do homem e a formação da mulher. Quanto tempo teria durado vamos dizer assim, esta solidão do homem, de Adão, ao ponto de Deus analisar o homem solitário e concluir: olha, esse negócio aí não é bom não. Não é bom que o homem esteja só. Será que o homem ficou só? Agora me refiro aqui não o homem gênero humano, mas o homem Adão. Teria ele ficado só por um ano, cabisbaixo, triste, moribundo, depressivo, entre aspas, assim só para dramatizar? Teria ficado ele um mês, uma semana? Quanto tempo foi que Adão experimentou a solidão, ao ponto de Deus olhar aqui, ele se compadecer dele e premiá-lo? Olha as irmãs sorrindo aí, tá vendo? Com a Eva, falar: Adão, você tá ruim, hein? Tá meio cabisbaixo, meio xoxo. Eu vou te dar uma anestesia aqui, quando você acordar, você vai receber o melhor presente que você poderia receber, mais ou menos assim, Mas a questão é, quanto tempo teria durado? Vamos lá, o Gênesis capítulo 5, do Gênesis, que vai traçar assim bem laconicamente, resumidamente, a genealogia de Adão. Ele vai dizer o seguinte: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez.
Versículo 2: macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Ou seja, dá-se a entender por este versículo aqui, que a criação de Eva para acompanhar Adão se deu no mesmo dia, ou seja, no dia em que foram criados. Adão não ficou solitário mais do que algumas horas para Deus chegar à conclusão que aquele negócio não era bom, não. Fala, imagina só um pouquinho de tempo e Deus, já vou logo arrumar uma adjuntora para ele, uma companheira. E assim foi. Então, voltando a esta frase aqui, que acabo de ler, repetirei. No princípio da criação, Deus concluiu que não seria bom o homem viver na solidão. No princípio mesmo, no primeiro dia. E criou a mulher para viver a experiência humana a seu lado. A família é instituição criada por Deus. Antes de fundar a igreja, Deus criou o casamento. E como decorrência do casamento, óbvio, instituiu a família. Então, tudo isso aqui não é invenção de homens, é criação de Deus. Foi Deus que estabeleceu, foi a vontade soberana, perfeita de Deus, a criação do homem e, pouquíssimo tempo depois, a mulher. Naturalmente, podemos dizer que Deus celebrou, então, esta primeira cerimônia de casamento, em que o homem e a mulher, então, passam a se unir pelos laços do matrimônio abençoado por Deus, e Deus, inclusive, dá a eles a sua, vamos dizer assim, o seu papel enquanto casal, que era de procriar, gerar filhos, estabelecer família, encher a terra. Deus vai dar esta missão ao casal, para que a família fosse formada. Era a vontade, e é ainda a vontade perfeita de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, já tinha em mente a família. Está no versículo que já lemos. No Salmo 128, encontramos o valor da família no plano de Deus. Olha o que diz os versos 1, 3 e 4 do Salmo referido. Diz-nos assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí então vai vir um desdobramento do quão bem-aventurado é esta pessoa, mais do que feliz, a pessoa, o homem aqui em especial, que teme ao Senhor, este homem que anda nos seus caminhos. Olha a bênção que ele vai desfrutar. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Então, um casamento, uma esposa abençoada, abençoadora, frutífera. E os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E aí o salmista reafirma o que já havia dito: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, ter uma família é ser abençoado. Ter uma esposa é ser abençoado. Ter filhos, viver a experiência da paternidade, da maternidade, é ser abençoado. Assim Deus diz. Então, família é bênção. Família é a vontade perfeita de Deus. Independente da família em que você tenha nascido, crescido, você teve uma família. Ninguém veio à existência sem que tivesse havido, da maneira que tenha sido, talvez não no modelo perfeito de Deus, mas foi necessário uma árvore genealógica. Há uma árvore genealógica atrás de todo ser humano. Há famílias. Mas a minha, o pai, a mãe não teve um casamento, não foi assim, assado. Independente dessa circunstância que trouxe uma vida à luz, estou falando que a árvore genealógica, quando você puxa atrás, famílias estão no histórico. Então nós dependemos da família para vir à existência. Isso é bênção de Deus, é a vontade de Deus. São as promessas de Deus para a família que nele crê,
que teme-o e que lhe obedece. Ou seja, a bênção da esposa, do esposo, dos filhos, tudo de acordo com a vontade de Deus. Ainda tratando de família, no primeiro livro da Bíblia, olha o Gênesis, capítulo 12, quando Deus chama a Abraão, o patriarca, Deus diz a ele: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas quem? Poderia dizer pessoas, todas as igrejas, todos os ministérios, todas pessoas. Não, mas Deus, Ele está levantando Abraão para dar origem a um povo do qual haveria de vir o Salvador, e este, por sua vez, garantiria a bênção a famílias, a todas as famílias. A vinda de Jesus, da descendência de Abraão, objetivava, entre tantas coisas, em especial a nossa salvação, redenção, mas está no pacote a bênção sobre as famílias. Deus sempre teve o propósito de abençoar as famílias. Então a família é uma bênção, é um projeto de Deus que já nasce abençoado e com promessas de continuar recebendo do Senhor a bênção, o seu favor. Deus deseja que, seguindo aí, em cada lar haja um ambiente espiritual que honre e glorifique o seu nome. O amor de Deus pela humanidade faz com que Ele veja todas as famílias da terra como alvo da sua bênção, pois todos os homens a Ele pertencem, porém, só podem desfrutar do favor de Deus as famílias que se sujeitam a obedecer a sua palavra. Estudar sobre o valor da família é de muita importância para nós, pois de uma forma ou de outra, como já antecipei aqui há pouco, nascemos numa família, pobre ou rica, desconhecida ou famosa, pequena ou grande, evangélica ou não. A família é a base da nossa vivência. Dela nascemos, dela dependemos na maior parte da existência. Isso é plano de Deus. Ainda antes de ir ao capítulo 1, faço menção de mais um salmo. A gente mencionou agora há pouco o 128. Vou fazer menção do salmo anterior a este, portanto, o 127. No 127, está dizendo assim: se o Senhor não abençoar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não, perdão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ainda voltando aqui ao contexto de família, no verso 2, o Salmo, verso 2. Inútil vos será, olha só, o contexto da família, do pai, da mãe, houve aquela união, propósito de crescer, de poder alcançar uma, vamos dizer assim, uma estabilidade financeira, de conquistar um bem, uma casa, um veículo, etc. Por aí vai. Só que Deus diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Não tem nenhum proveito, vai ser inútil. A pessoa levanta bem cedo, vai dormir bem tarde, correndo atrás do pão de cada dia, pão de dores, porque penosamente ele está trabalhando para garantir o pão. E aí Deus diz assim: pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Em resumo, o que Deus está dizendo neste salmo é que a bênção dentro de uma casa não é garantida se aquela família tem muito recurso financeiro, o pai e a mãe têm uma boa formação profissional, os filhos são saudáveis,
se há abundância de bens. Deus está dizendo que o que garante a felicidade na casa é a presença dEle. Esta é a verdadeira garantia de fartura, a presença de Deus. Qualquer outra coisa que tente substituir a presença de Deus tornará inútil. Edificar a casa sem Deus não é edificar a casa, é construir sobre bases que não são firmes. Agora, se o Senhor edificar a casa, a bênção estará garantida ali. Se o Senhor não edificar, o trabalho será vão daqueles que estão tentando edificar. É Deus que é a base de toda a família. É Deus que dá esta liga de sustentação em toda a família. Quando Deus está presente, quando há devoção a Deus, há temor a Deus, há amor a Deus, há dedicação a Deus, há reverência a Deus, pode ter certeza também que a graça, o favor, a bênção de Deus estará sobre este lar. É o propósito de Deus abençoar as famílias. Vamos seguir então ao primeiro capítulo, tratando da família dentro do plano divino. Vamos desdobrar aqui este assunto que acabamos de introduzir. O homem, na sua origem, e principalmente após a queda, jamais teria o poder de criar a família. Olha que interessante, isso aqui é uma afirmação que nós, à luz do que estamos vendo hoje, não podemos negar. Que afirmação é essa? Se fosse deixado por conta do homem criar a família, olha o resultado aí. Está dizendo que isso é família, aquilo. O homem não criaria uma entidade onde ele tivesse que conviver, guiado, pautado pelas leis de Deus e também pelo amor, aonde uma vez ele vai ter que renunciar, perdoar, amar, rever. Não, se fosse o homem guiado pelo seu instinto de satisfação pessoal egoístico, no primeiro entrave, na primeira dificuldade, já abandona aqui e vai para outra. A mulher também, aqui falando de forma indistinta, não vai enfrentar conflitos, não vai sobrepor situações adversas, mas como Deus foi quem estabeleceu, Ele também dá todo o suporte para que enfrente as intempéries, os momentos bons, os ruins, as adversidades, garantindo que Ele vai estar ali para dar toda a força, para que seja isto suplantado, vencido. Agora, se deixasse por conta do homem, criar um ambiente, ele sempre puxaria para o seu favor, para a sua satisfação do seu instinto, que por sua vez é corrompido pelo pecado. A sua vontade é corrompida pelo pecado. A sua moral é corrompida pelo pecado. O homem não criaria essa instituição. Foi Deus quem instituiu. O homem, na verdade, tem tentado, induzido por Satanás, é verdade, destruir esta instituição. Existem ideologias, bandeiras ideológicas, políticas, partidárias, bandeiras aí culturais, que fazem de tudo para destruir a família, desconstruir, desconfigurar, porque enfraquece o ser humano e facilita a dominação. Por sua vez, Deus foi quem criou a família. O homem, na sua origem, principalmente após a queda, jamais teria poder de criar a família. Não saberia como fazê-lo. Podemos ter certeza de que jamais buscaria criar uma organização que haveria de lhe impor limites e regras de convivência. Olha aí, regra do amor, do perdão, da compaixão, de buscar na verdade, a felicidade do outro e não a sua própria, de buscar cada um o interesse alheio e não o seu. É assim que Deus criou a família, buscando, na verdade, cada um não quer o seu próprio interesse. Se fosse o homem que fosse criar, não seria dessa forma, em hipótese alguma, principalmente depois do pecado, como estamos destacando aqui. Não iria criar uma instituição que contrariasse seus instintos pecaminosos e egoístas. Deus criou a família com propósitos sublimes para o indivíduo
e para toda a humanidade. Então nós estamos falando de uma instituição que cumpre um propósito sublime. E aí, mais uma vez, o que eu disse logo no início da aula: se é algo de valor para Deus, se é algo precioso para Deus, se é algo caro aos olhos de Deus, evidentemente será alvo dos ataques de Satanás. Se tem ali a digital de Deus, o inimigo vai querer pôr suas patas também, para tentar desfazer aquilo que Deus criou. Então, se eu não luto pela minha família, você não luta pela sua, você está abrindo mão de algo que é de valor para Deus, e na verdade você está aí, sem talvez se dar conta, mas seguindo exatamente aquilo que satisfaz o adversário, porque é ele quem se alegra, se agrada em destruir lares, famílias, acabar com a constituição familiar estabelecida por Deus. Quando Deus cria a família, entre tantos propósitos, aí eu elenquei alguns, o primeiro deles, na minha ordem, porque foi a primeira fala de Deus. Deus disse o quê? Não é bom que o homem... A primeira coisa que Deus estava resolvendo ali era a questão da solidão. Evitar a solidão. Deus não fez o homem para viver na solidão. Deus tinha em mente a constituição da família, mas esta não está completa só com o casal. Por isso, o Senhor previu a procriação. Fica mais clara a origem da família quando lemos: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O homem aí é o filho nascido de pai e mãe, porque ele vai deixar o pai e a mãe. Então a gente já percebe aqui o filho. Deus fez a família para que o homem não vivesse na solidão. Os únicos que não tiveram que deixar pai e mãe foi Adão e Eva, né? Não precisaram deixar o pai e a mãe, mas desde então a ordem de Deus é que o homem deixe o pai e a mãe, no sentido aqui em que ele vai constituir a sua própria família. Não é que ele vai abandonar, não é que ele vai perder o contato, a convivência, mas a ordem de Deus é que cada indivíduo possa constituir a sua própria família, e assim aumentando, procriando, expandindo, especialmente quando nós falamos lá dos primórdios da criação. Então, o propósito de Deus, claro, estabelecido sempre foi esse: a união conjugal, a formação familiar, evitar a solidão. O homem, o ser humano, é um ser social, precisa de viver em sociedade, em comunidade. Sozinho o homem não é capaz de atender todas as suas demandas psicossociais, psicoemocionais. Ele precisa. O ser divino, por sua vez, não necessitava, porque na própria composição da Santíssima Trindade já havia ali, no ser do Pai, Filho e Espírito Santo, toda essa completude de troca, vamos dizer assim, de sentimento. Deus ama o Filho, o Pai ama o Filho, que por sua vez ama o Pai, o Espírito. Já havia tudo ali, toda, vamos dizer, essa necessidade que nós possuímos e que nós só conseguimos suprir com a existência do outro. Em Deus não havia essa necessidade, não havia, mas ainda assim Deus cria os seres angelicais, os seres humanos. Estes, por sua vez, precisam uns dos outros e principalmente de Deus. Então, para que seja perfeito, eles precisam estar em conexão com Deus e entre si, a harmonia entre Deus e o outro ser. Portanto, que todo mandamento ele se encerra em amar a Deus e amar o próximo. Se você só ama um e não o outro, ou só o outro e não um, você não se completa, não está pleno de acordo com a vontade de Deus. Você precisa do relacionamento vertical e o relacionamento horizontal baseado no amor. A solidão não era, nunca foi o propósito de Deus. O isolamento, irmão, haja vista os males provocados
pela pandemia que há pouco atravessamos, em que muitos se viram obrigados a viver em isolamento, em especial em algumas regras estabelecidas aí para isolar os mais vulneráveis, idosos e tal, e que são talvez até mais dependentes emocional e afetivamente da presença de outro. Aqueles que não morreram pelo vírus, quantos morreram depois em decorrência exatamente dos males da solidão, do isolamento, trazendo sobre si enfermidades emocionais que os atingiram de uma forma cruel. Nunca foi o propósito de Deus a solidão. O casamento é exatamente para resolver este problema sério, não é? Tanto do homem quanto da mulher, né? O gênero aqui é indistintivo. E aí avanço até, né, para a questão do bem-estar social. Acabei de falar um pouco antecipadamente, mas aqui a gente descreve melhor. O homem, diz a sociologia, é um ser o quê? Gregário por natureza. Precisa estar agregado, precisa estar junto. Ele sente a necessidade de viver em grupo, de socializar-se. Isto não é fruto da evolução cega, como dizem os filósofos materialistas, que pressupõem que o homem surgiu por acaso, oriundo de um organismo unicelular, né? Entenda-se aí uma ameba, passando por diversos estágios, chegando a ser um macaco, que se transformou num homem por acaso, enfim, não. E que passou a viver em bandos para melhor sobreviver. Isso faz parte do imaginário da fábula evolucionista. A família foi projeto de Deus para a vivência do homem na terra. Pai, mãe e filhos são palavras oriundas da mente de Deus, né? Os ateus, os defensores da famigerada e estúpida teoria da evolução, eles vão traçar esta linha evolucionista da espécie humana, começando lá como organismos unicelulares, até evoluir, se transformar em um macaco, e depois evoluir e se transformar em um homem. Então, aqueles estágios, Homo sapiens, Homo erectus, não sei mais o que, não sei o que, não sei o que. Daí a pouco, então, se vendo na necessidade de viver em comunidade para facilitar suas condições de sobrevivência. Então, eles vão com essas teorias, e diga-se, aqui, frise, né? É necessário frisar bem teorias e apenas teorias, só teorias, para dizer em que momento o homem se tornou um ser social, em que momento desse estágio evolutivo de milhares de anos o homem se tornou. Conversa. Desde a criação do homem ele era um ser social. Como acabei de dizer, já no primeiro dia, Deus concluiu, não é bom que o homem fique só, já fez ali a mulher, já colocou a necessidade de viver em sociedade, e a partir daí já deu a eles a ordem de procriação, filhos, família, etc. Então, quando que isso se tornou uma realidade na espécie humana? Na sua criação e ponto final. O resto não passa de teoria, não passa de teoria, e para nós que acreditamos na verdade absoluta e irrefutável que é a Bíblia, não precisa se fundar e se fiar em nenhuma dessas teorias aí. A sociedade é formada de família. A igreja local é formada de famílias. Irmão, isso aqui é muito sério e também comprovado pela história. Toda a sociedade que desvalorizou a família e buscou outras formas de relação social substitutivas, como, por exemplo, destaco aqui, a união de pessoas do mesmo sexo. Então, qualquer sociedade que buscou destruir a família, desvalorizar, desconstruir, por fim a esse padrão, este modelo estabelecido por Deus, e começou a criar formas criativas, na verdade, fruto da mente corrompida, pecaminosa humana. Toda a sociedade que foi por esse caminho corrompeu-se, degenerou-se e sucumbiu ao longo da história. A história que diz, entre alguns exemplos aqui
basta 2. Sodoma e Gomorra, aonde está essa sociedade? Qual foi a razão do seu fim? Qual foi a razão da sua extinção? O Império Romano, basta você estudar os livros de história. Os livros de história vão dizer que entre alguns fatores que levaram ao declínio, do apogeu ao declínio, do declínio à extinção do grande Império Romano, alguns fatores são pontuados. Dentre eles se destaca exatamente a depravação moral do Império, que propagou e muito, até mesmo no alto escalão, essas formas de relacionamento que não estão respaldados na vontade de Deus. Aqui me refiro à união de pessoas do mesmo sexo. Foi também um dos fatores da derrocada e da extinção do grande Império Romano. Ainda a família, fundamental para prover o que? Bem-estar emocional. Há pouco falamos, mais uma vez dou aqui ênfase, marido e mulher completam-se em suas necessidades emocionais. Nos momentos alegres, compartilham seus sentimentos de felicidade. Nos momentos tristes ou difíceis, ajudam-se mutuamente, impulsionados pelo amor conjugal. Pais e filhos vivendo em família sentem-se mais seguros do que pessoas solitárias. Dividir o fardo, né? Dividir a carga, completar-se emocionalmente, está dentro do propósito de Deus. E ainda, nós concluindo aqui o que já falamos, a questão da multiplicação da espécie. Pegando desde o início, desde a origem, a família foi estabelecida por Deus para a procriação, para a multiplicação da espécie. O ambiente do lar faz parte do projeto de Deus para a constituição e desenvolvimento da família. É tão forte esse desígnio que a mulher estéril, normalmente, via de regra, aspira a ser mãe. E sendo sua vontade, Deus propicia essa condição. Salmo 113, verso 9 diz assim, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Notemos a ordem do texto. Primeiro, habite para depois ser alegre mãe de filhos. Alguém poderia dizer, mas é possível ser mãe de filhos sem estar numa família. Dentro do projeto perfeito de Deus, não. Na ordem de Deus, primeiro a família, depois os filhos. Existe uma realidade fora do projeto de Deus? Sim, a gente sabe, é a realidade. Mas o projeto de Deus é que primeiro haja a constituição do casal, da família, e depois, então, se vêm os filhos. Aí, mais uma vez, a gente bate nesta tecla, que é cada vez mais atacada, cada vez são mais atacados aqueles que falam sobre isso, cada vez são mais alvos dos cancelamentos, das críticas, dos processos, etc., quem fala sobre isso, mas a Bíblia fala e nós devemos dizer, irmãos, ainda que seja, vamos dizer assim, alvo de perseguição pelos homens, mas nós não podemos nos furtar de dizer o que Deus diz, o que a palavra de Deus diz. Não se trata do que mas eu gostaria, eu acharia. Não. Não estou emitindo opinião pessoal. Estou apenas afirmando categoricamente aquilo que a Bíblia afirma. Aquilo que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus nos declara, o que a vontade de Deus nos revela. Logo, devemos dizer que casais homossexuais jamais poderiam contribuir para a multiplicação da raça humana. Por isso, e por outras razões, tais uniões são consideradas abominações aos meus olhos? Não, aos olhos de Deus. Está aí na Bíblia vários textos que nos deixam claro que Deus abomina
este tipo de união, não podem ser considerados famílias. Ah, mas a lei tal, estou falando de Deus, irmãos, por Deus não é considerado. Se alguém quer legislar sobre o assunto, julgar causas sobre o assunto, mas Deus vai continuar dizendo que aos olhos dele não é família. Irmãos, imaginem vocês, se para esse tempo em que nós vivemos, não está difícil de chegar a esse ponto não, né? Antes, a questão das relações homoafetivas era pouco divulgada. Aliás, antes ainda era criticada, depois passou a ser pouco divulgada, depois passa a ser muito divulgada, depois passa a ser até incentivada, não vai chegar longe de ser obrigada, tá? Diga misericórdia, Jesus. Vai ficar obrigado, todo mundo agora obrigatoriamente vai ter que contrair uma relação. Começou sendo perseguida, passou a ser pouco divulgada, daqui a pouco vai ser obrigatório, lei. E aí, se chegássemos a esse ponto, não haveria a próxima geração, seria a extinção da raça humana. Como é que haveria uma próxima geração? Se fosse obrigatório só esse tipo de relacionamento, não haveria mais procriação, não haveria mais espécie humana. Essa seria a última geração e não haveria outra mais. E o plano de Deus sempre foi que houvesse a expansão da raça humana. Esse tipo de relacionamento não permite o cumprimento dessa vontade clara de Deus. Logo, contribuiria, como acabo de dizer, não para o crescimento, avanço e desenvolvimento, mas ao contrário, para a extinção. Irmãos, e olha como as coisas são complicadas, como é que as coisas são contraditórias, e as pessoas defendem o contraditório como se fosse o correto. Quem, na verdade, defende o que nós chamamos de conservadorismo, que a Bíblia assevera e defende, são chamados de retrógrados. E quem defende aquilo que a Bíblia condena são chamados de, eles dão um nome que é progressistas. Então, é o progresso, é o avanço, defender isso que nós combatemos. Eles chamam de progresso. E aí eu estou dizendo, se isso é progresso, na verdade, está progredindo em direção à extinção, ao fim da espécie humana. Aonde há progresso? Em um caminho que leva à extinção da raça humana. Mas, como a Bíblia diz, né? Mente cauterizada, jaz no maligno. Essa é a realidade. A primeira família, vamos falar um pouco mais dela. Quando Adão recebeu Eva como resultado da intervenção de Deus em sua existência, imagina, né? Deve ter ficado deslumbrado com a sua companheira, apresentada pelo Criador. Não sabemos por quanto tempo viveram como um casal, mas experimentando o relacionamento previsto pelo Criador, geraram os primeiros filhos. Foram os únicos que não tiveram que deixar pai e mãe para se unirem e terem filhos, formando a primeira família do planeta. Se o acordar da anestesia e contemplar a mulher deve ter sido motivo de admiração e surpresa, imagine-se o que Adão sentiu ao perceber que no ventre da esposa havia um novo ser em formação. E mais ainda, quando o primeiro filho veio à luz. Quando os dois primeiros filhos já eram jovens ou adultos, Caim matou Abel por inveja da aceitação de Deus para o sacrifício oferecido pelo irmão. Olha que interessante, a gente falou aqui da primeira família, primeiro casamento, o relacionamento conjugal íntimo abençoado por Deus nos laços do casamento. Como resultado dessa união conjugal abençoada por Deus vieram os filhos, a família está ali constituída, e uma vez constituída a família, qual foi a primeira família alvo do ataque de Satanás? A resposta já está aqui junto da pergunta, né? A primeira família alvo do ataque de Satanás foi a primeira família. Desde que a família existe, Satanás vem atacando.
Olha aqui os primeiros filhos de Adão e Eva. Olha que ponto chegaram. O primeiro homicídio já ocorreu na primeira família. Primeiro desamor, desentendimento, a ponto de chegar às vias de fato, em que um irmão mata o outro, né? O nome disso é fratricídio, acho que esse é o nome, né? Que é fraternal, um matando o outro, um irmão matando o outro, já ocorre no seio da primeira família. Ou seja, o diabo não veio brincando, não, vou começar pegando leve, depois eu vou aumentando a dose, né? É a primeira aqui, eu vou começar mais devagar. Não, já veio logo com tudo. O primeiro, irmão, o primeiro velório, o primeiro sepultamento já foi antinatural. Porque o que é natural? Natural é o quê? Os filhos sepultarem os pais. É antinatural quando ocorre o inverso. Cada vez mais tem ocorrido, infelizmente. À medida que a sociedade avança, muitos têm tido essa experiência triste e trágica. Mas a primeira família já vivenciou essa experiência triste e trágica, que algumas outras famílias, né, têm experimentado ao longo do tempo. São alvos do ataque de Satanás, porque não é o natural, não foi o que Deus estabeleceu, não era a vontade perfeita de Deus. O inimigo já vem atacando desde a primeira família. Outros filhos e filhas nasceram do primeiro casal. Adão viveu 930 anos, teve muitos outros filhos e filhas, cujos nomes não são registrados no Gênesis. Então, irmão, eu estou mostrando aqui paralelo, é o capítulo 1, a gente está falando assim bem lá do começo, tal, depois a gente vai avançar mais, detalhar mais, constituição familiar de acordo com o padrão veterotestamentário, neotestamentário, nós vamos falar de outros ataques da pós-modernidade, nós vamos falar de conflitos socioemocionais da família, mas nós vamos perceber que tudo o que ocorre hoje já ocorria na primeira família. Às vezes vai receber novas nomenclaturas, vai receber, né, novos diagnósticos, mas o inimigo já veio com esse ataque desde a origem, trazendo desentendimento, conflito. Hoje a causa de muitos, infelizmente, né, a gente tem que tratar de forma objetiva, prática, é uma triste realidade, mas é realidade. Os divórcios, o encerramento de um matrimônio que Deus estabeleceu. Se você buscar a causa de alguns, entre tantos divórcios, você vai perguntar lá, qual foi a razão para que houvesse aí, se desfizesse essa união conjugal, né? Se colocasse término a esse casamento. Muitos vão dizer, o termo é até bonito, né? Incompatibilidade de gênio. Já ouviu essa incompatibilidade de gênio? O que é isso? Trocando, as ideias não batiam, né? Um pensa de um jeito, outro pensava do outro, e aí, nesse conflito ali, incompatibilidade, conflitos, desinteligência familiar, já é um termo mais técnico das forças de segurança, da polícia, vai chamar de desinteligência familiar. O que aconteceu lá no Éden, quando o pecado entrou e Deus veio lá para a prestação de conta? Adão, você comeu? O que o Adão falou? Já começou o conflito ali em casa, já jogou para ela, a mulher já olhou para Adão atravessado ali, né? Imagina, ele já joga a culpa nela. Daqui a pouco lá em casa a gente conversa, aí já foi a serpente e tal, essa desinteligência ali. Enquanto o primeiro Adão, que é um agente objetivo do erro, da falha, do pecado, ele estava ali, ele também participou, ele também comeu, ele também transgrediu, ele não foi obrigado por Eva, mas ele atendeu ao pedido dela, porque na verdade o desejo também já estava em seu coração. Então, objetivamente, ele também é um agente da queda, da falha, tanto é que Deus cobra dele. A Bíblia vai falar do pecado não de Eva, mas o pecado de Adão. E Adão, por sua vez, que peca, coloca a culpa na sua esposa. Aí vem o segundo Adão, que não peca e assume a culpa da sua noiva.
Na verdade, é isso que Deus está mostrando que deveria ser. O homem como protetor do lar, ao invés de empurrar a culpa que Jesus nos ensina, ele assume a culpa que não é dele, para resolver a questão. Então, olha só a forma perfeita estabelecida por Deus e a maneira sorrateira como o inimigo entra para tentar causar a divisão e, consequentemente, a destruição das famílias. Por razões que só Deus pode avaliar plenamente, em sua divina consciência e sabedoria, a primeira família foi vítima do ataque mortal do maligno. Foi em seu seio que aconteceu, como já dissemos, o primeiro homicídio dos seus primeiros descendentes, que o plano de Deus para o casamento e para a família foi desrespeitado no que concerne à união familiar, formada por um homem, uma mulher e seus filhos. Primeiro houve a bigamia. Já no capítulo 4 do Gênesis, o pecado entra no 3. Ali mesmo já vai ocorrer um homicídio dentro da família. Daí a pouco um dos descendentes de Caim, ele já se gaba, se ufana, se orgulha de ter duas esposas, bigamia, que não era o propósito de Deus, nunca foi. Como disse introdutoriamente, nós vamos ver ao longo da história alguns momentos em que Deus tolerou, mas não devemos jamais confundir tolerância com perfeita vontade, com o desejo perfeito de Deus. Mas aqui a gente já está vendo. Depois o homem descambou da bigamia para a poligamia. Você vai já chegar lá no Salomão, que vai ter as 1000 mulheres, entre concubinas e princesas, arranjos sociais inventados pelo homem, em sua condição de rebeldia, que nunca tiveram a aprovação de Deus. Não podemos confundir, irmãos, tolerância com aprovação, com vontade clara e objetiva. A Bíblia, ela é um livro descritivo e normativo. Ao mesmo tempo em que a Bíblia estabelece normas, ela é um livro também que descreve algumas realidades. Mas estas realidades descritas pela Bíblia não são necessariamente normas estabelecidas por Deus. Por exemplo, a Bíblia vai descrever alguns eventos de adultério. Não é porque a Bíblia descreveu um adultério que ela aprova e normatiza o adultério. Não teve muito tempo, um ministro da Suprema Corte do nosso país, defendendo as muitas formas de família, ele disse que quem é contra não leu a Bíblia. É exatamente essa confusão aqui, entre o que a Bíblia descreve e o que ela normatiza, o que ela estabelece como regra, como norma. A Bíblia fala de assassinato, significa que ela normatiza, trata como normal o assassinato. A Bíblia descreve guerra, significa que ela normatiza, trata como normal. Não podemos fazer a confusão. Aquilo que a Bíblia relata daquilo que a Bíblia define como regra estabelecida por Deus. Então a gente precisa saber fazer essa exegese, fazer essa hermenêutica. Não é porque alguém que tem uma formação em um alto cargo, no governo, ou seja lá onde for, que está dizendo, é mesmo, falou, deve ser isso. A gente tem que ter discernimento, quem está a serviço de Deus e quem não. Então, o cuidado, o discernimento, a orientação do Espírito é sempre necessária, em especial para a igreja, não é? O Jardim do Éden deveria ser lugar de proteção e cuidado, para a família, mas vamos ver o que aconteceu por lá. O Jardim do Éden foi o primeiro habitat do homem. A palavra jardim é a tradução da palavra hebraica gan, que exatamente dá a designação de um lugar fechado, protegido. A Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, então ela vai pegar essa palavra hebraica e vai traduzir para o grego paradeison, termo persa que significa um parque. Basicamente significa um lugar de prazer ou de delícia.
Os críticos da Bíblia veem no relato do Gênesis apenas uma alegoria ou relato mítico. Porém, a palavra de Deus se impõe como verdade, como martelo de Deus, quebrando as bigornas da incredulidade. O ambiente perfeito do Éden, o casal, constituído nos primeiros habitantes humanos do planeta, se deliciava nas noites calmas e amenas do paraíso. Não havia temor ou pavor da escuridão, o medo era desconhecido, o cenário noturno era tranquilizador, a brisa suave soprava no arvoredo, levando o casal os odores perfumados das plantas silvestres. Que coisa linda, né? O firmamento ao longe, pontilhando das estrelas brilhantes nas noites escuras, oferecia um espetáculo de rara beleza. Nas noites de lua, diminuindo o brilho estelar, fazia-se extraordinariamente belo o ambiente paradisíaco. Sem dúvida, com maior intensidade brilhava o astro noturno. As manhãs e tardes eram agradáveis, a luz solar empolgava-os. Em cada canto se percebia a beleza da criação nos seus mínimos detalhes. O homem se sentia muito feliz, o ar era puro, na mais alta expressão, os animais, as aves, todos os seres da natureza, nenhum mal causavam ao homem, conviviam na sua mais perfeita harmonia. Por que essa descrição? Você quer uma descrição de lar? Agora me refiro ao ambiente, ao habitat. Perfeito? Melhor do que esse aqui? Existia um lar mais perfeito do que esse, descrito aqui? Impossível imaginar. A gente falou há pouco, baseado na Bíblia, nos Salmos, que para que um lar seja verdadeiramente abençoado, necessário se faz que haja a presença de quem? No Éden faltava presença? Uma revelação plena, sem intermediários, sem sombras, sem figuras, mas ali uma revelação direta e objetiva, não ocasional, mas diária. Todos os dias lá estava Deus, para desfrutar também da comunhão daquele ambiente. O homem e a mulher desfrutando da comunhão, do relacionamento entre si e ambos com Deus. Tudo tinha, nada faltava. Medo, não sabia o que era, temor. Será que vou ter comida amanhã? Será que não vou ter? E emprego, desemprego, inflação, boleto. Ô, irmão, não tinha nada disso. Cobrador ligando toda hora. Pessoal de São Paulo, aquele número toda hora, 11, você toda hora desliga, aquela chateação, nada disso. Tudo perfeito. O ambiente, mas, para a gente ter aqui como base, nesse ambiente tomado, saturado de perfeição em todos os aspectos, o inimigo encontrou uma pequena brecha, uma janela aberta, entrou e devastou tudo. Isso daqui para nós é exatamente uma mensagem de cuidado, de vigilância, de cautela. Se o inimigo consegue por uma pequena brecha entrar num ambiente saturado de beleza, de glória, de perfeição e colocar uma semente ali que transformou tudo isso em destruição, nós devemos ficar muito mais atentos e vigilantes, fechando as portas, as brechas, né, para as ciladas do inimigo. Ainda falando desse ambiente, olha o que tinha lá, o cuidado de Deus, o trabalho no Éden, a presença, que eu já antecipei, falando do cuidado de Deus. O cuidado de Deus para com o ser criado foi levado ao extremo na formação do Éden. Não havia poluição ambiental, o ecossistema era perfeito, o clima ameno, confortável, não conhecia diferenças acentuadas de temperatura, nem calor excessivo, nem frio perturbador. Havia no primeiro lar do ser humano, nada disso havia no primeiro lar. Adão tinha autoridade espiritual e moral sobre todos os seres vivos. Deus deu a ele o domínio sobre todos os seres vivos, sejam eles
animais, fossem eles vegetais, Deus entregou a Adão o domínio de tudo. O trabalho no Éden, Deus não pôs o homem no jardim para ficar ocioso, numa atitude contemplativa das belezas edênicas. É interessante notar que o trabalho, a atividade da mente e do corpo, desde o princípio foi designado por Deus. Havia trabalho, mas em compensação, não havia doença, nem dor, nem morte. O pranto e a dor eram desconhecidos, a tristeza não existia, tudo era belo, agradável e bom. Não havia temores, não havia preocupações, não havia medo. Quando o pecado entra, tudo isso, vamos dizer assim, desaba, não é? Vira do avesso, upside down, vira tudo de cabeça para baixo. Já quando Deus vem na viração do dia, o homem está escondido e Deus pergunta: Adão, onde está? A justificativa de Adão: eu ouvi a tua voz e temi. Ué, mas medo da voz de Deus? Por que o medo agora é uma realidade? O temor, a preocupação, a tentativa de fuga das consequências do mal praticado, do pecado. Olha só como é que tudo ficou fora do lugar quando o pecado se torna uma realidade na esfera humana. O medo. Hoje em dia, a sociedade como um todo, ela é refém dos seus medos. Um dos grandes males do século, um deles é a depressão, que é muito tratado, e o outro dele é a ansiedade, né? Dizem os especialistas que a depressão é o excesso de passado, e por sua vez a ansiedade é o excesso de futuro. A pessoa não desfruta aquilo que o nome é sugestivo, né? Presente. Ela não consegue viver e desfrutar o presente. Ou ela continua escrava do passado, aprisionada ao passado, e por isso às vezes deprimida, ou ela vive muito preocupada com o futuro, o amanhã, o semana que vem, o mês que vem. Meu Deus, o que vai ser de mim quando eu tiver 90 anos? Morre mês que vem, está se acabando, preocupado de como vai ser quando ela tiver 90 anos. E esse excesso de futuro, o medo do futuro, o desespero excessivo, a preocupação excessiva com o futuro, consequência do pecado. Aí cria desestabilidade no lar, cria desarmonia no lar por conta desses temores, desses medos excessivos. Hoje o ser humano tem medo do futuro, tem medo do hoje, tem medo do ontem, tem até quem tem medo de barata, irmão, sabia disso? É medo para todo que é lado. É o medo. A presença de Deus no primeiro lar. O mais importante, no entanto, acontecia todas as tardes. O Criador visitava o Éden, buscando passar bons momentos em agradável diálogo e conversa com o casal, que sentia, assim, muita comunhão com o Senhor. A presença do Criador enchia o primeiro lar de muita paz e de alegria indizível. Como devem ter sido maravilhosos aqueles momentos em que Deus falava diretamente com o ser humano criado por Ele. Hoje, mais do que nunca, é necessidade vital a presença de Deus nos lares cristãos. Aquele belíssimo lugar foi palco dos acontecimentos que marcaram a origem dos seres humanos, fruto da criação de Deus. Lamentavelmente, foi também um cenário onde começou a rebelião do homem contra o seu Criador. Então nós temos que ter no Éden, que foi criado por Deus, o casal criado por Deus, a família criada por Deus, aquele ambiente harmonioso em que a presença de Deus constantemente estava. Esse é o modelo, porque tudo isso foi criado por Deus dessa forma. Esse é o modelo, esse é o padrão. É o que devemos buscar, é o que devemos resgatar. Não por acaso Jesus é enviado exatamente para nos dar direito ao retorno a este lar. Se o pecado fez com que o homem de lá fosse expulso, e querubins colocados à porta com espadas para impedir que o homem retornasse, porque o que ele fez
tirou dele o direito de desfrutar daquele lar maravilhoso. Mas o Senhor Jesus, ele vem e ele enfrenta essa espada, vamos dizer assim. A espada lhe atravessa, a cruz ele assume, exatamente para que o véu se rasgasse. Aqui fazendo esta analogia, é o caminho mais uma vez aberto, é a porta do paraíso sendo aberta, é Deus dizendo: vocês são bem-vindos novamente ao lar. Então, o lar, o Éden, é o lugar perfeito estabelecido por Deus e é o padrão que nós devemos reproduzir nas nossas famílias. Um ambiente onde a presença de Deus está, onde há compreensão, amor, perdão, enfim, desfrutando de todas aquelas bênçãos. Como nós vamos prosseguir falando agora, no capítulo 2, a queda do homem, né, o pecado, trouxe consequências, e em primeiro lugar, exatamente para quem? Para a família, está aí o capítulo 2. A queda e as suas consequências. Nós temos as consequências da queda na espiritualidade, nós temos as consequências da queda na sociedade, nós temos as consequências da queda em todas as esferas, mas principalmente no primeiro momento, e no primeiro momento foi na família. A desarmonia foi ali na família. A gente acabou de falar, o primeiro homicídio foi na família. Então, o pecado traz consequências desestruturais para a família. Nós precisamos atentar para isso. Lúcifer, quando Lúcifer quando ainda querubim ungido, fazendo uso de sua liberdade, investiu contra o Criador, imaginando poder destronar o Senhor do universo. Seu plano foi frustrado. Expulso dos céus, Satanás investiu contra o primeiro casal, sugerindo uma atitude de rebelião contra Deus, e foi bem sucedido. Perceba que o que ele tinha em seu coração, que era o desejo, de assumir o lugar de Deus, ser igual a Deus, insatisfeito com a sua posição e querendo além daquilo que por Deus foi lhe dado, agora ele vai colocar no coração do primeiro casal exatamente o primeiro sentimento, o de insatisfação com a sua condição, a semente de buscar ser aquilo que Deus não havia os criado para ser. E esses mesmos ataques, eles continuam sendo perpetrados por Satanás no seio da família. Insatisfação de um cônjuge para o outro, de ambos para com os filhos, de um ou de outro, ou de ambos para com a sua própria condição social, financeira, emocional, insatisfação, e aí depois que é semeado a insatisfação, vem a proposta: você está insatisfeito? Estou. Agora eu tenho a solução. Lá no Éden, gera a insatisfação com a condição. Você está satisfeita com a condição que você está? Não. Como é que eu faço para melhorar a minha condição? Come daquele fruto que Deus disse para não comer, porque na hora que comer os seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus. Essa insatisfação acaba e a sua realização acontece. O inimigo vem com as propostas, muda os nomes, os termos, para onde ele está apontando, mas a mesma coisa. Cria insatisfação. Você está satisfeito com esse marido? Você está insatisfeito com essa mulher? Você está satisfeito com esses filhos, com essa casa, com esse emprego? Estou insatisfeito com tudo. Seus problemas acabaram. Aqui a proposta, para resolver tudo. É a mesma, como diriam, o pessoal aí das forças de segurança, eu uso o termo modus operandi, palavra latina aí para a forma de agir, o modo de agir, de operar do inimigo é o mesmo. Gera no coração insatisfação, desviando o olhar do que tem, fazendo olhar para o que não tem, dizendo que o que tem não está bom, o que não tem é que você vai se satisfazer, e aí vai, semeia. Daí a pouco a pessoa está acreditando nessa mentira do pai da mentira, abrindo mão da verdade, seguindo a mentira, e depois o resto da história todos sabemos.
Está aí, ó. As consequências da queda não só atingiram o casal, mas a todos os seus descendentes. Quando há uma destruição de um casamento, é só o casal que sofre? Não, olha aí as consequências. Vai gerando. Gera para os filhos, a sociedade em que está inserida, toda a família, se faz parte da igreja, a igreja e tal, afeta talvez o emprego, o desenvolvimento profissional, e vai desencadeando. Começa ali, depois desencadeia. Ao longo dos séculos, até os dias presentes, todas as famílias são alcançadas de uma forma ou de outra pelas consequências da queda. Antes da queda, o homem possuía estrutura espiritual e física excepcionais. Tinha um conhecimento profundo de Deus, a comunhão direta com o Criador, tinha as bênçãos da presença de Deus no jardim, paz e segurança e alegria de se relacionar com o Criador sem intermediários, possuía conhecimento e bem-estar físico inigualáveis, sem doenças, sem distúrbios emocionais ou físicos, não conhecia o medo, tinha conhecimento interno e externo em relação à sua pessoa, conhecia a realidade social, conhecia o trabalho de modo útil e satisfatório. A gente já tratou disso aqui em outras ocasiões, principalmente no nosso curso básico, quando estudamos algumas disciplinas, como exemplo, antropologia bíblica, e aí nós entramos nessa esfera da formação do homem, aliás, que está sendo estudada nesse trimestre da Escola Bíblica Dominical, aí a tricotomia, aí você percebe a questão de ordem física, corpo, soma, de ordem psíquica, né, psique, alma, e de ordem pneumática, espiritual, né, o espírito do homem. Então, as questões relativas a corpo, alma e espírito. Na criação do homem, tudo isso era perfeito, a tricotomia, o corpo físico era perfeito, a alma perfeita, o espírito perfeito. O pecado afeta essas três esferas, começando pela espiritual, indo para a alma, desembocando no corpo. Os problemas espirituais não existiam antes do pecado. Com o pecado, a comunhão com Deus é a primeira coisa que é afetada. Adão está fugindo de Deus. Antes do pecado, ele ia ao encontro de Deus. Depois do pecado, ele começa a fugir de Deus. A alma de Adão também sofre as consequências do pecado. Olha aí, os temores, o medo de assumir as consequências até mesmo do pecado. As doenças almáticas, irmãos, são as que mais avançam desde o início e cada vez mais na história da humanidade. As doenças da alma, essas doenças emocionais. Às vezes a pessoa ela traz dentro de si essas questões emocionais, que são resultados do pecado, que muitas vezes vai se revelar no corpo. Aí a ciência vai chamar de doenças psicossomáticas, né? É exatamente a junção dessas duas expressões, psique, que é a alma, soma, que é o corpo. Ela tem doença na alma e vai refletir no corpo. Ela tem doenças emocionais e vai refletir no corpo. Aí ela está lá com o corpo cheio de problemas, cheio de feridas, cheio de pontinhos, cheio de hematoma, sei lá o quê, alguma coisa. Aí ela vai para os médicos, faz exame de sangue, faz exame de urina, faz exame de fezes, faz exame daquilo, faz ressonância, mas você não tem nada. Não, mas meu corpo está todo... mas a gente fez toda a bateria de exame e não encontramos nada. Como é que vai fazer um exame da alma dessa pessoa? Às vezes o problema é de ordem almática, que por sua vez está diretamente relacionada dentro desse homem interior, alma e espírito. Aí começa o tratamento espiritual, porque a regeneração vem exatamente espírito, alma e corpo. Deus regenera o espírito, aí depois vai tratar a parte da alma, emoções, né, sentimento, pensamento, vontade, para depois, no último estágio desse processo de regeneração do homem, o corpo, que será o último, onde o corruptível se reveste de incorruptibilidade, o mortal de imortalidade. Então começa com a redenção do espírito, passa pela redenção da alma, para finalmente a redenção do corpo, no arrebatamento,
da igreja, ou os que estiverem morrido em Cristo na ressurreição dos mortos. O pecado veio trazendo essa destruição do espírito para a alma e para o corpo. A regeneração vem trazendo o resgate do espírito, da alma e do corpo. Mas esse homem, voltando aqui a esse ponto, que agora atingido pelo pecado, está totalmente desconfigurado da configuração original estabelecida por Deus. Imagina um cidadão todo desconfigurado, aí ele casa com uma cidadã toda desconfigurada, vão gerar filhos automaticamente desconfigurados. Irmão, para que essa situação aí se equalize, só Deus no meio. Só Deus no meio. Por quê? O cidadão é problemático, a cidadã é problemática, os filhos, tudo isso eu estou querendo mostrar para você. Não é por causa disso, é por causa, será que é maldição hereditária? É porque o pai, avô, é pecado, irmão. Você vai ficar buscando aqui, ali, lá, colar, terceira geração, vidas passadas, fazer... Não, irmão, é o pecado, não tem outra conversa. É um pecador que casou com uma pecadora, que gera pecadores, aí está aquele monte de pecador ali num lugar fechado. Se não entrar em cena Deus, o Espírito Santo, para equalizar e ajustar daqui, você reconhece, eu errei aqui, me ajuda, o outro ali, e lá, e vai, e se ajusta, e vai vencendo, e tal, vamos até quando? Até a trombeta tocar, vamos, a trombeta toca, vai embora, glória a Deus. Irmão, desse jeito, vai romantizar? Não tem como romantizar, essa é a realidade. Essa é a triste realidade desde quando? Desde que Adão pecou. Essa é a situação, desde que Adão pecou. Agora, claro, eu sou pecador, minha esposa é pecadora, filha, você é sua esposa, filho, e tal, e tal, e tal. Agora, quanto menos de mim houver e quanto mais do Espírito, melhor essa situação vai ser aí resolvida. Quanto menos do Espírito atuando, e quanto mais de mim, o meu eu dela, do outro, aí mais belicosa vai ficar a situação. A questão é sempre a presença. A presença pelo pecado foi colocado para fora da vida do homem, e aí os problemas se multiplicaram. Com a presença de Deus retornando à vida do homem, com isso da família, os problemas eles vão sendo minimizados, até que finalmente erradicados, né? Quando formos uma única família de novo no céu. E aí não tem mais essa questão, com quem casa, não casa, nem dá em casamento, uma família só, a família de Deus no céu, aí sim, a família perfeita. Quando formos todos a família de Deus nos céus, né? Enquanto houver aqui, as questões são essas. A vida familiar após a queda, olha aí, terríveis transtornos na vida dos primeiros seres criados. Conheceram que estavam nus, dando a entender que antes não se constrangiam nessa condição. O conhecimento da sexualidade exacerbada tem sido causa de inúmeros distúrbios e desvios de conduta que atingem o ser humano, levando a práticas sexuais abomináveis aos olhos de Deus. Famílias inteiras são destruídas pelo adultério, fornicação, homossexualidade, por práticas sexuais aberrantes. Olha, a porta abriu aqui, primeira coisa, o constrangimento pela nudez. Já começa ali os primeiros problemas de sexualidade, que antes do pecado não tinha essa questão, agora vai havendo. Já falei algumas vezes aqui do próximo, conhecimento do medo. Foi a primeira enfermidade que o homem enfrentou. Enfermidade ou distúrbio de que ordem? Está aí, emocional. Distúrbio de ordem emocional. As chamadas doenças nervosas tiveram origem no rompimento da relação direta do homem rebelde e seu Criador. Qual é a família na Terra que não experimenta algum tipo de problema de ordem emocional? Qual é a família que não tem algum problema de ordem emocional? Todas têm, todas possuem, mas a resposta para todas elas é uma só:
É a presença de Deus. A ausência de Deus gera todos os distúrbios. A presença de Deus é a solução. Volto mais uma vez ao ponto. O pecado entra e já começa ali a desestruturar as famílias. Quando Deus chama Abraão para da descendência dele fazer vir o Messias, o Salvador, qual foi a promessa? Em ti serão benditas as famílias, porque Jesus vai vir exatamente para reestruturar as famílias. Sem a presença dele, não é possível ter uma família estruturada segundo os moldes de Deus. Alguém pode dizer, mas eu conheço família não crente que é... Não, segundo os moldes de Deus, é fundamental a presença dele, reinando soberanamente. Por quê? Porque se ele não estiver ali para edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não estiver presente, o resto tudo é vão. É vão. Perder a autoridade sobre a criação, o homem foi criado para dominar sobre a natureza, está aí, mas o que nós vemos hoje em dia? O homem sendo dominado. Ele era para dominar, é dominado. O homem devia dominar sobre tudo, é dominado. Exemplo, os vícios, que são exatamente fatores também determinantes de destruição de famílias. Homens viciados, por exemplo, em drogas. O que são as drogas? São oriundas de planta. A planta da maconha, a planta da cocaína, a planta que o homem devia dominar e é dominado. E uma vez dominado, destrói a família. O que é dominado pela bebida, mais uma vez, está lá, é cevada, sei lá, os ingredientes que faz aí as bebidas, mais uma vez, era aquilo que o homem deveria dominar, está sendo dominado, o fumo, e tudo isso depois vai trazer problema para a família. Tudo aquilo que ele deveria ter o controle, controla sobre ele e traz o distúrbio para o lar. Olha só as consequências deletérias do pecado sobre toda a família. Desarmonia, já falei, quando questionado pelo Criador sobre seu pecado, Adão pôs a culpa em quem? A mulher, por sua vez, culpa a serpente. Assim teve início a tão conhecida o quê? Incompatibilidade de gênio. Já começou lá no Éden. Não se entenderam, um fala uma coisa, outro fala outra. Isso foi invenção do século 21. Não, irmão, no Éden já tinha isso. Desavenças entre casais, consequência de falta de estabilidade familiar. Os filhos sofrem ao verem a desunião entre os pais, a briga, a desarmonia, o desentendimento, a falta de compreensão. Às vezes começa com assim, vira agressão verbal, e aí vai uma bola de neve, se não houver um basta. E aí os transtornos para toda a família. Mais uma vez, a origem, pecado. Então, estou mostrando hoje aqui todo esse mal que o pecado traz para a família. E depois nós vamos ver todo o processo restaurador, se a família se atentar a viver de acordo com o padrão divino. A resposta para todos os problemas da família, você não vai descobrir lá no divã, sentado lá com o psicanalista, psicólogo, não sei o quê. A Bíblia, irmãos. Porque é o manual, aqui você vê, primeiro, você vai perceber aqui, meu erro, aqui eu erro aqui eu erro, aqui eu erro também, aqui também. Enfim, você vai perceber que de Gênesis 1 a Apocalipse 22 você erra, em resumo. Mas aí também você vai ter aqui no manual onde você tem que melhorar, consertar aqui e ali. A resposta está aqui no livro de Deus, é o manual do fabricante. Por que não está funcionando direito? Está aqui no manual do fabricante. Aqui você está errando, aqui não era para fazer assim, aqui. Então é a Bíblia, o livro das respostas, da solução, da revelação de Deus para o homem, para a família. O homem conheceu a maldição da terra e, como consequência, perdeu a vida eterna. Aqui eu vou apenas ler, para a gente ir para o próximo capítulo. Minha proposta hoje é falar pelo menos 3 capítulos, o próximo
são 2 páginas apenas, a gente vai conseguir cumprir esse objetivo. Então o homem conheceu a maldição da terra, o trabalho passou a ser penoso e fatigante, sua missão era lavrar e guardar a terra. Detalhe, tá, irmãos? Às vezes a pessoa diz assim, se eu descobrir quem foi que inventou o trabalho, aí pontinho, 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 faz até ameaças lá. Não, foi Deus quem inventou o trabalho. Foi Deus quem inventou o trabalho. A questão é que depois do pecado, algumas consequências ruins do trabalho que não existiam antes do pecado, passaram a existir. Antes do pecado não havia o cansaço, a fadiga, o estresse. O próprio Deus disse, depois do pecado, com o suor do teu rosto, a terra que antes produzia de forma simples, fácil, agora vai ter que penar, vai produzir espinhos, cardos, e o homem vai ter que cuidar disso daí para conseguir extrair o que ele deseja, as consequências do pecado. Então não confundir, quem criou, inventou o trabalho foi Deus. Você quer ficar bravo em relação às duras penas do trabalho, e fica bravo com Adão, o pecado que vai trazer todas essas consequências aí. Desgaste físico, emocional. Além disso, toda a ecologia da terra foi transtornada, causando inclusive as chamadas catástrofes naturais, como secas, enchentes, altíssimas ou baixíssimas temperaturas, o surgimento de animais violentos, provavelmente pelo cruzamento de espécies diversas, vírus, micróbios, bactérias e outros agentes patológicos devem ter surgido também por causa do desequilíbrio ecológico causado pela maldição da terra. Tudo isso, seguramente, antes do pecado não existia, porque tudo isso coopera para a cessação da vida, o encerramento da vida. E este, por sua vez, é mais um dos fatores decorrentes do pecado. O salário do pecado é a morte. Então, tudo isso aqui que contribui para a morte, para o desgaste, para o cansaço, para a fadiga, para a deterioração do corpo, destruição das células, envelhecimento e finalmente a morte, tudo isso é resultado do pecado. O homem foi criado por Deus para viver e não para morrer. A morte é resultado da desobediência. A morte é resultado do pecado. O Senhor Jesus veio para trazer de volta a vida e vida com abundância, restaurar-nos a condição de vida eterna. Mas tem que arrancar o pecado primeiro. Tem que tirar o pecado, para a gente poder voltar ao que era antes, lá no Éden, a experiência da vida eterna. E aí, a consequência última é esta, a perda da vida eterna, que outrora era assegurada na condição original. Agora ele vai conhecer o aguilhão da morte física e da morte espiritual, que é a separação de Deus. As famílias da terra passaram a experimentar a dor da separação, pela morte de entes queridos. Qual é a pior dor senão esta? A morte, a separação, a perda de um ente querido, do pai, da mãe, do filho, de um amigo, a dor. Qual é a promessa para a eternidade depois que o pecado for arrancado? Lá não haverá mais morte, nem dor. Aqui há a morte, a dor. Então, aqui a família, ela se dissolve por causa da morte. Aí você perde um parente, você perde o pai, perde a mãe, perde a esposa o esposo, às vezes o filho, e aí gera essa dor, esse buraco, esse vazio, consequência do pecado. Mas na eternidade a promessa é que não haverá mais morte. Lá não tem velório, não tem sepultamento, não tem cemitério. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Significa não vai haver lágrima, não vai haver pranto. A restauração. Então é esse o caminho. Vamos falar no capítulo 3 aí, irmãos. A gente vai encerrar hoje uns 10 minutinhos antes. Vou pegar os minutos finais aqui para falar um pouquinho sobre a nossa programação daqui para o fim do ano, Só temos novembro e mais
os 10 primeiros dias de dezembro, até a nossa formatura no dia 13 de dezembro. Então, eu vou pegar os minutos finais para a gente falar um pouco sobre essa programação. Constituição familiar ao longo dos séculos. Então, depois de passar dessa origem lá no Éden, entra o pecado e vem os problemas ali, até chegarmos ao capítulo 12, onde temos ali a constituição das famílias patriarcais. Era o tipo de família por excelência, no princípio da humanidade, quando esta começou a espalhar-se por muitas partes do globo após a queda. Nesse tipo de família, a figura do pai tinha um papel bem definido, como sendo o líder do grupo familiar inconteste, em todos os sentidos. A mulher era considerada uma cidadã de segunda categoria. Mais uma vez aqui, faço uma pausa para explicar a diferença entre uma descrição e uma norma. Não é que a Bíblia normatiza esse tipo de situação. Mais uma vez, isso é consequência do pecado. E aí, os extremos tornam-se, por sua vez, tão ruins quanto as próprias consequências do pecado. O extremo do machismo, que nunca foi o que Deus estabeleceu. O outro extremo do feminismo também está longe do que Deus estabeleceu. Quando Deus cria o homem, a mulher tirada do lado do homem, isso é até sugestivo, a gente tantas vezes já falou e já ouviu, que a mulher não foi tirada da cabeça, nem do pé, nem para estar por cima, nem para estar por baixo, mas do lado, que exatamente Deus diz, para que esteja ao lado, adjuntora. E a Bíblia vai falar do papel da mulher como submissão, e as pessoas fazem interpretação equivocada do sentido da palavra submissão, que é tão simples, irmão. O que é uma submissão? É estar sob, sob é embaixo, mas não é embaixo do homem, não, é embaixo da mesma missão. O homem tem uma missão e a mulher está sob a mesma missão. Ambos têm uma missão, lado a lado. Claro, aí que entra a questão agora dos papéis em que cada um desenvolve para o cumprimento desta missão. O homem e a mulher estão sob a mesma missão, estabelecida por Deus. Agora, cada um tem um papel. O problema é quando a mulher quer assumir o papel do homem, o homem quer assumir o papel da mulher, o homem é faltoso no cumprimento do seu papel, aí a mulher entra, ou vice-versa, aí onde entram os conflitos. Quando um não entende ou não assume o seu papel e o outro vai lá, toma a frente, aí é onde entra a desarmonia. Mas quando entende, nós temos uma missão. Nesta missão, este é o seu papel, este é o seu papel. Cada um cumpre, a coisa flui. A do homem é proteger, é amar, a da mulher, está lá o Cristo, amou a sua igreja, a ponto de se entregar por ela, e a mulher, por sua vez, vai ser submissa a este homem que a ama a ponto de dar a vida por ela. Aí como é que as coisas vão funcionar certinho? Se cada um cumpre o seu papel de forma satisfatória, de acordo com a Bíblia. Mas aqui vem havendo essa deformidade, resultado do pecado. Na família patriarcal, quase sempre, não era observado o princípio da monogamia. Então, uma coisa é o princípio estabelecido por Deus, outra coisa era aquilo que acontecia e Deus tolerava. A falta aqui da monogamia, havia muitas vezes na família patriarcal. Na família patriarcal quase sempre não era observado o princípio da monogamia estabelecido por Deus no Éden, quando o homem deixaria pai e mãe e se uniria à sua mulher para formar o lar e a família. Em grande parte, a família patriarcal era poligâmica, O homem às vezes tinha mais de uma mulher. O Antigo Testamento demonstra que alguns dos primeiros patriarcas eram polígamos. A família patriarcal era típica do contexto histórico e cultural do Antigo Testamento.
Além do pai, da mãe, dos filhos, a família patriarcal incluía as concubinas, das quais nasciam filhos, que eram parte do grupo familiar, causando por vezes o quê? Qual o resultado dessa confusão aí? Transtorno, nascimento de meio-irmão, que competiam quanto os direitos da prole, principalmente nas questões de herança. Você acha que esse era o desejo objetivo claro de Deus? Óbvio que não. Aquela confusão que era gerada. Os patriarcas, Abraão vai ter concubina, vai ter os filhos. Olha a confusão entre o Agar e o Isaac. O Jacó, então, nem se fala, as duas esposas, as duas concubinas, 12 filhos, mais a filha, e briga para lá e briga para cá, e vende irmão, e tal, e aquela confusão toda. Nunca foi o desejo perfeito de Deus, objetivo de Deus. Só gerou problemas, só gerou conflitos, só cooperou para o mal da própria família. Então, mais uma vez, a gente tem que tomar cuidado em entender aquilo que era a clara vontade de Deus e aquilo que acontecia e trazia suas consequências. Muitas vezes tinha que haver intervenções divinas para que o pior não ocorresse. E não deve ser um modelo a ser praticado por nós outros. Deus tolerou, está aí, ó, o último, esse parágrafo aí que encerra esse tópico da família patriarcal. Deus tolerou a poligamia, mas nunca o quê? Aprovou, por ser prática estranha ao seu projeto para a constituição da família. O pai de família não era só o genitor, era o líder espiritual, responsável pela prática e o respeito dos ritos da religião que a família adotava. Abraão, Isaque e Jacó eram líderes de suas parentelas, eram verdadeiros sacerdotes em seus lares. Até, irmão, quando chegou lá nos dias de Jesus, os líderes da religião da época foram questionar Jesus sobre isso. É lícito o homem repudiar a sua mulher e contrair novo casamento? Perguntaram a Jesus, é lícito, a lei permite? Aí, qual foi a resposta de Jesus? Vocês nunca leram que no princípio não era assim? Mas Deus criou o homem e a mulher e estabeleceu o seu desejo, dizendo: deixará o homem, seu pai e sua mãe, apegar-se-á uma mulher, e serão ambos uma só carne. Jesus falou: você quer saber o que Deus aprova, o que Deus estabeleceu, como é que Deus... Ou você acha que Deus coloca uma coisa no princípio e depois vai reajustar? Agora mudei de ideia, agora vai ser assim. Não, agora assim também não está bom, agora eu vou mudar para ser assim. Assim também não está legal. Agora... É o homem que faz esse tipo de coisa. Deus estabelece no princípio e vai até o fim do jeito que ele estabeleceu. O que o homem vai aprontando no meio do caminho é coisa do homem. O que Deus estabeleceu é o que Deus estabeleceu. Então, quando vieram questionar Jesus, à luz daquela confusão daqueles dias, Jesus veio logo: ó, vocês nunca leram como é que Deus estabeleceu no princípio, não? Eu tenho que falar para vocês agora como é? Abra sua Bíblia aí, Gênesis 1, 2, né? Como se Jesus estivesse dizendo praticamente isso. Você quer saber o que Deus aprova? Não pega o que está acontecendo agora, não, e coloca Deus no meio do balaio, não. Olha como é que ele estabeleceu lá no princípio. Ah, como é que foi lá no princípio? Está valendo até hoje. Deus não mudou. Quem mudou foi vocês, Deus continua o mesmo. Ponto final. A mesma coisa se aplica aqui ao longo da gente ver a história da sociedade. Aí eu volto ao ponto, os progressistas, não, mas vai ter, agora é assim, agora é assim. Os homens vão inventando essas coisas. Deus continua da forma como estabeleceu no princípio. Alguém, mas aí é chato, aí é sem graça, aí é... Os homens vão dar seus argumentos aí. A família nuclear, o núcleo, né? Também chamada de família tradicional. É a palavra que muitos não gostam hoje em dia, né? Muitos ideólogos, formadores de opinião, né? Deformadores, a mídia progressista detesta essa palavra tradicional.
tradição formada por pai, mãe e filhos como núcleo familiar, em torno do qual se desenvolvem os descendentes, parentes e outros que a ela se agregam. É a família ideal, pois tem origem na mente de Deus, o Criador, e atende a seus propósitos para o desenvolvimento, bem-estar e estabilidade social. A bigamia, iniciada por Lameque, evoluiu e deu lugar à poligamia. E aí a gente chega à questão da família na atualidade. Assim como o casamento, a família na atualidade é a instituição mais visada pelos ataques satânicos. A família nuclear tem sido depreciada pelos intelectuais, cientistas sociais, adeptos do materialismo, mas os maiores influenciadores para a destruição da família são os que detêm o poder, o quê? Da mídia. Eles fazem piada, eles zombam, fazem chacota do modelo de família bíblico estabelecido por Deus. Querem chamar de atrasados, retrógrados e tal. E os nomes eles vão dar os montes para quem segue o padrão bíblico estabelecido por Deus. E eles, naturalmente, a serviço do príncipe deste século, vai inventando novas formas, aspas, aí muitas aspas, novas formas de união familiar. Não, essa que é boa, essa é a melhor, essa é a que é a da hora, do momento, é essa que é a da atualidade, é essa que é a configuração do século 21 e por aí vai. E tem até crente que vai atrás dessas confusão aí. Vai indo atrás desses modismos. Sem sombra de dúvidas, a mídia secular está a serviço do diabo como instrumento poderoso para a desconstrução ou destruição dos valores tradicionais emanados da palavra de Deus. A destruição moral de uma sociedade começa pela degradação ou destruição da família, que é a sua célula-mãe. Se esta se degenera e cresce desordenadamente, surge um câncer moral que a levará à morte espiritual e social, como ocorreu com Sodoma e Gomorra. Antes de concluir aqui, irmãos, olha quantas vezes eu falei hoje. A igreja é formada de famílias. Então vamos pensar, uma sociedade que ela é fraca, ela é degenerada, ela está se autodestruindo, ela está se degradando rapidamente, talvez ela seja resultado também de uma igreja fraca, de uma igreja que não tem sido relevante para esse tempo, de uma igreja que não tem assumido sua vocação profética, de uma igreja que não tem dado aí um modelo, um exemplo, um padrão a ser seguido, para que a sociedade olhe, se inspire, ou pelo menos por ela seja confrontada. A sociedade, então, é fraca porque nela está inserida uma igreja fraca. Essa igreja, por sua vez, é fraca porque a igreja é formada de famílias fracas. Se a família é forte, ela gera uma igreja forte. E uma igreja forte, ela tem força para combater uma sociedade, para estabelecer, um padrão, para ser resistência a essa sociedade. Então, sempre começa na família. E é por isso que o diabo vai atacar lá. O diabo ataca a igreja, mas principalmente a família, porque quando ele ataca a família, não interessa se a família é da igreja ou não é da igreja, ele ataca todas, porque com isso ele vai esfacelar toda a sociedade. Então, uma igreja que não investe no fortalecimento das famílias, olha o perigo que ela corre até de ser irrelevante na sociedade. Precisamos investir. O justo pode ter pouca força política, mas pode usar as armas espirituais de que dispõe. Para tanto, precisa atender aos requisitos que Deus exige para ouvir suas orações em prol de sua terra. Então, as famílias precisam ser fortes para que a igreja seja forte e relevante nesse tempo. Amém, irmãos? Encerramos assim, então, nossa primeira aula
do nosso penúltimo livro, Família Cristã. Deixa eu passar para vocês mais ou menos a nossa ideia aqui de programação. Vamos ver se conseguimos cumprir. Eu estou evitando o uso do data show, para que a gente avance bem com o conteúdo do material, a ponto de conseguir cumprir tanto esse livro 9 quanto o 10 em 3 aulas assim, bem 7h30, 9h30 ali direto, falando. Hoje encurtei uns 10 minutos antes, mas se assim fizermos, então hoje é 5 ou é 6? 5, né? Próxima quarta-feira, dia 12, nossa segunda aula, e aí na outra semana, a gente vai combinar semana que vem, se vai dar certo, a gente tenta fazer aquela dobradinha, uma aula terça e quarta. Aí a gente consegue concluir esse livro no dia 18 e começar o próximo na quarta 19, ainda de novembro, para que tenhamos aula 19, 26, e aí a primeira semana de dezembro a gente encerra o próximo livro, haja visto que na segunda já é a formatura, a segunda semana. Então vai ter que fazer esse aperto aí, é um pouquinho inconveniente, eu sei, mas, como diz o outro lá, não tem mais para onde correr, né? É o pouco tempo que temos. Em relação à formatura, já dissemos algumas vezes, voltamos a dizer, até o fim desse mês, até o dia 30, tem que ser feito aí o acerto para que eu passe para o pessoal lá que faz o aluguel das becas e tal, o valor total, R$120, tudo, aluguel de beca, o capelo, o canudo, o certificado, ornamentação da igreja, um espaço próprio para tirar fotos, ali bem ornamentado, tudo, o valor total é esse. Então os irmãos se organizem para até o dia 30 poder fazer esse acerto, porque baseado nele, saberemos a quantidade de becas a ser alugada, quantidade de formandos, enfim, dependemos de tudo isso aí. Tá bom, irmãos? Dito isso, então, vamos nos colocar sobre os pés. Espero os irmãos aqui na próxima quarta, dia 12, e nela, então, confirmamos aí a questão da aula extra na semana que se seguirá. Volto a dizer, peço perdão aos irmãos, sei que a gente está apertando um pouco na reta final, um pouco em decorrência da viagem que fizemos, mas foi uma bênção o trabalho lá também, e eu agradeço a compreensão dos irmãos aí por essa ausência que tivemos esse período. Oremos. Querido Deus e Pai, te damos graças nessa noite por mais este conteúdo que aqui estudamos, aprendemos juntos, para aplicar em nossas vidas. Estou certo que cada um sai daqui mais atento às questões que nos cabem, mais vigilante, mais preparados para te servir com qualidade, em um espírito devotado, sincero, bíblico. Ajuda o teu povo, cada irmão que está em casa, cada aluno que à distância nos acompanha. Ajuda-nos, ó Pai, a fortalecermos as nossas famílias, os nossos lares, a serviço do teu reino, glorificando o teu nome até o arrebatamento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. E todos digam amém. Deus abençoe a todos, vão em paz e até a próxima quarta, em nome de Jesus.